Boa noite a todas e a todos. É com muita honra que nos reunimos esta noite para a cerimônia de posse do 16º plenário do Conselho Federal de Psicologia. Convido para compor a mesa a diretoria atual do Conselho Federal de Psicologia, o presidente Aloísio Lopes de Brito, a tesoureira Monalisa Barros e a secretária Deise Nascimento. Convido também para compor a mesa a diretoria do 16º plenário, a quem daremos posse hoje. Marisa Monteiro Borges, futura presidente. Rogério de Oliveira Silva, futuro vice-presidente. Sérgio Luiz Braghini, futuro tesoureiro. E Maria da Graça Correia Jacques, futura secretária. Convidamos a todos e a todas para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. Faremos a execução do hino nacional à capela e convido a todos para me acompanhar. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, brado, retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Em teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és bela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Tu que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e diga ao verde louro dessa flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, não entende quem te adora a própria morte, terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil.
Ouviremos neste momento o pronunciamento do presidente do CFP, Aloysio Brito, e logo após o seu discurso fará a leitura do termo de posse. Boa noite a todos e a todas. Quero saudar esta mesa em nome de Marisa Borges, a todos os seus colaboradores, conselheiros aqui presentes, em quem saúda todos eles em nome do 16º plenário. E a Mona Lisa, tesoureira do 15º plenário, a quem eu saúdo os companheiros do 15º plenário. Antes de iniciar, preciso dizer que falo em nome de um coletivo, não só deste que esteve à frente do Conselho Federal de Psicologia nesta gestão que termina, mas em nome de todo o coletivo que atua desde 1996, cuidando dos interesses e das lutas da nossa profissão. Nesse momento, minha voz tem força dupla, pois digo em meu nome e em nome de Humberto Verona, que esteve à frente do CFP, ocupando a presidência nestes últimos anos, e que, por motivos de saúde, não pode assumir seu cargo, não pôde reassumir seu cargo para passar a gestão à próxima presidente Marisa Borges. Assim, em nome do 15º plenário, tenho orgulho de olhar para trás e ver a democracia conquistada nestes anos pela profissão. E este momento é a prova disto. Lembro que nos anos 80, os conselhos de psicologia ousaram repensar sua organização e suas formas de tomadas de decisão. Em 1989, o Congresso Unificado foi o primeiro passo, que em 1994 foi ampliado para o Congresso Constituinte da Psicologia, o primeiro CNP. A partir disso, os conselhos passaram a ter uma estrutura da qual nos orgulhamos. A PAF, Congresso Nacional da Psicologia, congressos regionais e eleições diretas em todas as instâncias, atualizando na prática a Lei 5766, que cria os conselhos. Hoje colhemos, a nosso ver, os frutos destas conquistas e destas lutas, pois se estamos aqui dando posse a um plenário que vem da oposição, é porque buscamos e defendemos arduamente a presença da democracia nesta instituição. Democracia esta que precisa ser reconhecida como patrimônio e responsabilidade de todos os presidentes de conselhos aqui presentes, como uma conquista da categoria. Não podemos deixar de reconhecer que estamos deixando este Conselho de Psicologia com a certeza de que a história da nossa profissão passou por profunda modificação nesses anos. A historiadora Matsuko Antunes tem apontado a primeira Mostra Nacional de Práticas em Psicologia como um marco na história da profissão. Foi efetivamente em 2000 que a categoria transformou seus limites e sua identidade. Até então, a categoria profissional era pequena, tímida e quase que exclusivamente dedicada aos consultórios, escolas e empresas. À época, muitos profissionais atuavam em diversos segmentos da sociedade, em diferentes locais, utilizavam novos instrumentos e inauguravam novas formas de atuação profissional, mas não se afirmavam como psicólogos, pois os padrões tradicionais do fazer da psicologia não os incluíam e nem as suas práticas dentro do campo da psicologia. Foi, na primeira mostra, que rompemos estas fronteiras e inserimos dentro da categoria um conjunto de profissionais que até então não se reconheciam como tal. A primeira mostra rompeu a estreiteza destes padrões e inseriu na profissão milhares de psicólogos e psicólogas. Naquele momento, não só crescemos como categoria,
mas crescemos como profissão. A inserção da psicologia em nossa sociedade se transformou. Atuávamos e nos tornávamos necessários em vários espaços e entre vários grupos sociais. Depois da primeira mostra, que aconteceu em 2000, como já mencionei, veio a segunda mostra, em 2012, recentemente. Nestes espaços de tempo, muita coisa foi feita e gerou grandes transformações nos rumos da psicologia brasileira e da caracterização da nossa profissão. O Banco Social de Serviço, o CREPOP, os encontros de psicologia e políticas públicas foram experiências importantes nessa transformação. As políticas públicas apareciam, então, como a possibilidade de enfrentarmos dois grandes problemas da profissão. Pequena inserção profissional junto às urgências da sociedade e um mercado de trabalho estreito para uma categoria que crescia a olhos vistos. A profissão também mudou, porque trouxemos para dentro dela a ótica dos direitos humanos. Em 1996, quando o Grupo Cuidar da Profissão assumiu o Conselho Federal de Psicologia, sob a liderança da briosa companheira Ana Bock, encontramos uma categoria profissional que não havia se dado conta da necessidade de acoplar seu fazer e caracterizar sua formação a partir da ideia de direitos humanos. As comissões de direitos humanos se tornaram, então, comissões regulares obrigatórias nos conselhos e referência para uma prática profissional digna e corajosa. Muita coisa foi feita a partir disso. As caravanas, os prêmios, os encontros, as publicações e o reconhecimento daqueles que, dentro da categoria e da profissão, já usavam fazer essa relação. Isso nos rendeu um reconhecimento público dos poderes legislativo, executivo e judiciário. Durante a nossa jornada, conquistamos muitos progressos. O SATESP é um grande exemplo, que na época foi criticado que o Conselho Federal queria destruir os testes. Se tornou a referência mais importante neste país na parte dos testes de avaliação psicológica, e hoje reconhecido internacionalmente. A BVS Psi, que é hoje a maior biblioteca virtual e se tornou referência para o Brasil e fora dele. A briosa revista Ciência e Profissão, com a qualidade inquestionável, reconhecida em todos os espaços acadêmicos e pela categoria, pela grande contribuição à formação profissional dos psicólogos e psicólogas. Nos orgulhamos de termos construído o diálogo e a valorização dos diferentes coletivos desta categoria. Por muito tempo, 2 ou 3 entidades se julgaram dono da psicologia brasileira e porta-voz de todo o seu fazer. Mas foi o Fórum de Entidades da Psicologia que representou a face diversa da psicologia brasileira e lá está toda a voz da psicologia brasileira, e com o apoio do Conselho Federal de Psicologia, pudemos dialogar de forma ampla e sincera. Na valorização do FEMPES está a demonstração do posicionamento aberto e dialógico assumido pelo Cuidar durante suas gestões, sempre preocupado em estabelecer parcerias dignas, corajosas e sinceras. Assim foi também no campo da formação, com a criação e o fortalecimento da ABEP, pois o Conselho Federal não tem a obrigação de fazer e promover ingerência na academia. Precisamos ter um espaço de articulação digno, que respeita a identidade da academia. E a ABEP faz isso muito bem. E assumiu um protagonismo ímpar na construção das diretrizes curriculares. Ainda cabe citar um dos grandes marcos da profissão, e que gerou tanto conflito, tanta crítica ao Conselho Federal e mobilizou a nação inteira pelas ruas. Falo da Resolução 1 de 99, que em 99, corajosamente, ousamos disciplinar o atendimento relativo às orientações sexuais das pessoas. Reconhecida mundialmente. Em função deste reconhecimento, recebemos prêmios e fomos convidados pela APA a fazer parte de um grupo internacional de direitos humanos e psicologia.
de quando foi criada até hoje, essa resolução já foi traduzida para 3 línguas, o inglês, espanhol e francês. Por fim, podemos afirmar que a profissão mudou, porque olhamos para a América Latina. É importante nos darmos conta da proximidade histórica que temos com a América Latina e com a psicologia nestes países. E é este o nosso lugar na geopolítica mundial. Temos uma história comum de colonização e resistência. E urge a necessidade de dar visibilidade a uma psicologia com rosto, forma e prática latino-americana. Posso afirmar, em nome do cuidar, que saímos com a certeza de que mudamos a psicologia, mudamos a profissão, mudamos a maneira de pensar e de sermos vistos enquanto categoria profissional, e mudamos a inserção da psicologia na sociedade brasileira. Tudo isso simboliza a vitória do método, caracterizado pela certeza de que não se faz a história em uníssono, é preciso o contraditório e, portanto, a alternância do poder. E aqui estamos para provar isso. Hoje somos maiores e somos melhores. Temos o reconhecimento dos movimentos organizados e dos poderes públicos. Alcançamos a marca de quase 30 mil profissionais de psicologia na política de saúde e mais de 20 mil inseridos nos espaços de assistência social. A pesquisa sobre o feminino mostrou o que a realidade já anunciava. Somos uma profissão majoritariamente feminina, ou seja, 9 entre 10 psicólogas que exercem a profissão nesse país são mulheres. Enfim, reafirmamos que a política desenvolvida nesses 16 anos quis demonstrar que o sentido e o valor de uma profissão não está no sucesso profissional, no bem-estar de que ela oferece, mas sim na capacidade que esta profissão tem de se tornar indispensável para a construção do bem comum. Assim também são as entidades. Seus fins e recursos não podem servir para a autopromoção dos seus dirigentes, mas sim para o benefício público que ela produz para a sociedade. Gostaria, encerrando aqui minhas palavras, em nome do 15º plenário, agradecer imensamente, de coração, a colaboração e dedicação dos funcionários do Conselho Federal de Psicologia, dispensada a nós pela sua dedicação, compromisso e responsabilidade profissional. Nosso muito obrigado a todos vocês, funcionários e funcionárias do Conselho Federal de Psicologia. Para finalizar, ainda, em nome do 15º plenário, desejo à nova gestão muito sucesso nessa nova jornada que se inicia e nos colocamos à disposição, sim, para dar continuidade a um projeto de compromisso social com a psicologia e com a realidade brasileira. Termino lembrando Hegel, quando disse: o mundo depois de você tem que ser algo melhor, porque você viveu nele. Parafraseando, então, Hegel, podemos dizer que hoje o mundo da psicologia é melhor, porque o cuidar vive nele. Muito obrigado e boa noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo, então, a ler o termo de posse. Aos 14 dias do mês de dezembro de 2013, em solenidade realizada no Salão Minas Gerais do Hotel Kubitschek Plaza, em Brasília, Distrito Federal, compareceu a psicóloga Marisa Monteiro Borges, a fim de tomar posse como conselheira federal para a gestão que tem início em 20 de dezembro de 2013 e termina em 19 de dezembro de 2016.
eleita pela Assembleia de Delegados Regionais em reunião realizada no dia 14 de dezembro de 2013, que homologou o resultado da Consulta Nacional aos Psicólogos, de acordo com o artigo 7º e seus parágrafos e artigo 13 da Resolução CFP 02 de 2002, e o inciso 1º e artigo 18º do Decreto 79.822 de 77. Ao ser declarada empossada para o triênio de 20 de dezembro de 2013 a 19 de dezembro de 2016, pelo senhor presidente do Conselho Federal de Psicologia, prestou o compromisso de bem e fielmente desempenhar o mandato que lhe foi conferido, cumprindo a legislação específica do Conselho Federal de Psicologia e respeitando seu regimento interno, pelo que foi mandado lavrar o presente termo de posse, que depois de lido e achado conforme, vai por ambos assinados, para que produza os efeitos legais. Brasília, 14 de dezembro de 2013. Além da presidente empossada, Marisa Monteiro Borges, assinam também o vice-presidente eleito Rogério de Oliveira Silva, o tesoureiro eleito Sérgio Luiz Braghini, e a secretária eleita Maria da Graça Jaques. Convido também para assinarem do púlpito a secretária da Região Norte, Doroteia Cristo. A secretária da Região Nordeste, Meire Nunes Viana. A secretária da Região Centro-Oeste, Inara Barbosa Leão. A secretária da Região Sudeste, Lourdes Pérez Oberg.
o secretário da Região Sul, João Batista de Oliveira. A conselheira Nádia Dourado Rocha. O conselheiro Rosano Freire Carvalho. O conselheiro suplente Eliandro Rômulo Araújo. A conselheira suplente Madi Porto Cruz. O conselheiro suplente João Carlos Anchieri. A conselheira suplente Vera Lúcia Morcelli. A conselheira suplente Sandra Souza Alencar. O conselheiro suplente Roberto Moraes Cruz. A conselheira suplente Maria Augusta Speller. E o conselheiro suplente Jefferson Bernardes. Ouviremos neste momento o pronunciamento da presidente do 16º plenário do CFP, Marisa Monteiro Borges. Bom, boa noite a todos. Cumprimento o presidente Aloysio Lopes de Brito, do Conselho Federal de Psicologia, a tesoureira Monalisa Nascimento dos Santos Barros, Denise Maria do Nascimento, também membros da diretoria do Conselho Federal. Meus colegas, membros da mesa,
meus colegas membros do plenário, nosso coletivo ampliado, que está aqui na primeira fila, as autoridades presentes. Agradeço, em especial, as sociedades e associações de psicologia que se fazem presente, através de seus presidentes ou de representantes. O nome de cada um vai ser indicado logo à frente pelo cerimonial. Agradeço os meus familiares, os amigos e todos os psicólogos presentes. Caros colegas, caros psicólogos e presentes, hoje, 14 de dezembro de 2013, 10º dia após o desaparecimento de Nelson Mandela e 4º dia após o Dia Internacional dos Direitos Humanos no mundo, assumimos o compromisso de bem e fielmente desempenharmos o nosso mandato à frente do Conselho Federal de Psicologia. O mundo presta suas últimas homenagens ao homem que se tornou um símbolo da luta pela igualdade, pela justiça, pela democracia. E também comemorou os 65 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, documento que é a base da luta contra a opressão e a discriminação e da defesa da igualdade, da dignidade e das liberdades fundamentais humanas. Trazemos aqui tais datas e acontecimentos que fortuitamente antecederam nossa posse para denotarmos que os mesmos princípios que norteiam as lutas citadas nortearam a nossa campanha e nortearão a nossa gestão. Aqui e agora, com esta cerimônia solene, dando sequência ao processo de democratização do Conselho Federal de Psicologia, é empossado um coletivo de psicólogos que compõe o 16º plenário que dirigirá a autarquia. Este coletivo aqui está, após ter sido eleito pelos profissionais inscritos, que livremente exerceram o seu direito de escolha através do voto no dia 27 de agosto passado. Aos colegas que assumiram conosco o desafio de criar um novo projeto para a profissão, que não se deixaram dominar pelo mito da invencibilidade, que construíram conosco a possibilidade da mudança, tomo a liberdade de lembrar que a nossa luta só começou. Para promovermos mudanças, não podemos permitir que o resultado das urnas seja traduzido em delegação de poder. Precisamos estar juntos durante toda a gestão. Firmamos o compromisso de mudar a forma de atuação do Conselho Federal de Psicologia no que se refere às relações com a categoria profissional, os conselhos regionais, as sociedades e associações científicas da psicologia no Brasil e no exterior. A base para isto será o respeito à pluralidade e à diversidade da psicologia. Nossa profissão nasceu plural. Nos anos 1950, quando se construía sua regulamentação, nossas diferenças foram expostas, refletidas e discutidas. Isso proporcionou o desenvolvimento da psicologia brasileira com pertinência e reconhecimento social. Reconhecer a pluralidade e a diversidade da profissão é assumir que estas características balizarão o pensamento e as ações do 16º plenário. Significa que nos dispomos a lidar com as tensões internas para construir um projeto político para a profissão. Ao referirmos a uma psicologia plural,
denotamos que a psicologia, como qualquer outro fazer humano, é suscetível de manifestações de diversidade e pluralidade, mas apontamos também para a sua singularidade, no duplo sentido de única e sui generis, no contexto das profissões regulamentadas no país. Entendemos que o compromisso de bem e fielmente servir o Conselho Federal de Psicologia só poderá ser concretizado a partir da ampliação do diálogo com a categoria profissional e com as entidades representativas. Os avanços do conhecimento e das práticas psicológicas se dão no cotidiano do trabalho de pesquisadores e outros profissionais. São eles que alargam as fronteiras da área, produzem inovação e promovem a inserção da psicologia aqui produzida no cenário internacional. A interação entre o Conselho Federal de Psicologia e as entidades da psicologia brasileira é essencial para a construção de um projeto para a profissão e para o estabelecimento de normas e orientações do exercício profissional. Esta interação foi cuidadosamente pensada ao compormos a chapa para concorrer às eleições. Decidimos associar ao plenário um coletivo ampliado. Este coletivo fará a interlocução entre as demais instituições e entidades da psicologia nas diferentes áreas de conhecimento e de atuação profissional. Esse trabalho conjunto permitirá que o Conselho não atue desinformado e solitariamente, e muito menos que transfira suas competências para as outras entidades, terceirizando a psicologia, aniquilando a razão de ser do próprio Conselho e implantando o servilismo no seio das entidades. Assim, em alto e bom tom, reiteramos que não aceitamos e não realizaremos a gestão do Conselho Federal de Psicologia, dando continuidade aos métodos políticos coronelistas, velados por discursos socialmente engajados, soberbamente nutridos pela catequese que transforma os sujeitos históricos em meros coadjuvantes de um regime totalitário a serviço da dominação de um pelos outros. A democratização do sistema passa necessariamente pelo resgate do respeito e da confiança no Conselho Federal de Psicologia e nos conselhos regionais, pela categoria profissional e pela sociedade. É urgente que se desenvolvam formas de gestão da autarquia e de relacionamento com a categoria profissional que sejam compatíveis com os princípios democráticos e a promoção de direitos. O descompasso entre as políticas adotadas pelo Conselho na defesa da sociedade e no trato com os profissionais geraram muito mal-estar. Os direitos dos psicólogos não foram garantidos e, não raro, foram aviltados, tanto no que se refere às condições de trabalho quanto às prerrogativas legais do exercício da profissão. Um bom exemplo disso é a luta contra o chamado ato médico. Uma luta datada por interesses alheios ao exercício profissional. A comemorada vitória obtida no Congresso pela manutenção dos vetos presidenciais foi transitória, útil naquele momento específico, entre junho e agosto de 2013. Quem estava na galeria não sabia que nos bastidores do plenário daquela sessão já havia sido firmado um acordo de envio de um novo projeto de lei que alteraria a lei que acabara de ser aprovada. A mesma mão que assinou os vetos assina a proposta que os repõe e que hoje tramita no Congresso Nacional.
colegas do 16º plenário, há muito trabalho pela frente e muita esperança entre os psicólogos. Tenho certeza que, junto, venceremos os obstáculos, daremos os passos seguintes de uma caminhada cujo início se deu há mais de meio século, que saibamos olhar para o futuro, sem apagar o passado, disfarçar a história ou produzir uma política de resignação. Muito obrigada. Encerramos assim esta cerimônia, agradecendo a presença de todos e todas. Tenham todos uma ótima noite.